Amigos e irmãos, que a paz de Jesus possa envolver a cada um de nós. Não só nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. Aqui estamos felizes por mais essa grandiosa oportunidade que nos é dada de aprendizado, que possamos contar, e certamente contaremos, com as boas intuições do nosso querido amigo Jesus. Eu sou Marcos Moreira, trabalhador da Luz, e nesta noite, aqui, tendo esse prazer, essa alegria, mesmo que online, né? Esperando e ansiosamente para que possamos fazer de maneira presencial, mas mesmo assim sentimos as boas vibrações a nos envolverem. Mas como sabemos, antes de qualquer trabalho, fazemos sempre uma prece, e façamos agora. Deus, Pai amoroso e bom, Jesus, querido amigo, irmão maior, que a tua paz, luz, harmonia e todo o teu amor possa envolver a todos nós. Cá estamos, felizes, como já dissemos, por mais essa oportunidade, e certamente, Mestre, contaremos com teu apoio, com teu amparo, com tuas boas intuições, que possamos, da nossa parte, estarmos receptivos a esta boa intuição e que esse período que aqui estaremos, tudo transcorra na tua paz. Que a tua luz divina, amorosa e fraterna nos envolva a todos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então, como disse, repetindo, com muita alegria. E quando fui convidado, né, para mais uma palestra, pensamos bastante no tema, o momento atual, e depois de muitas reflexões, sempre tem aquele dia, né? As dúvidas existem, mas tem aquele dia que surge no nosso pensamento assim, um tema. E eu lembrei-me de um tema que eu tinha lido num livro de Voltas que a Vida Dá, provavelmente muitos de todos nós já lemos, de Zíbia Gasparetto, uma mensagem do espírito Marcos Vinícius. E achei interessante, para mim principalmente, né? Lógico, e para todos nós certamente. E o título do conto eu dei ao título da palestra, que é O Preço do Silêncio. Então, nesse Preço do Silêncio, esse conto, é uma narrativa, como disse, do espírito Marcos Vinícius, e nessa narrativa, ele mostra a alegria de rever o seu amigo José, um amigo querido, numa reunião na espiritualidade. E ele já havia muito tempo se afastara de José há algumas encarnações. Lembra ele nesse momento de juntos, eles viveram no passado, e ele lembrava, com constrangimento até, de certas passagens levianas que cometeram. Ambos. Marcos já se sentia mudado, um pouco mais experiente, por isso ele tentou, de imediato, afastar os pensamentos desagradáveis em relação a José. Era um companheiro leviano, apesar de bom e generoso amigo, mas tinha o defeito de falar demais. Então José, em palestra com alguém, ele perdia o equilíbrio e comentava assuntos íntimos e dessa maneira envolvia reputações, boatos e acrescentava novas nuances para colorir o assunto, sem perceber, resvalando para a calúnia. Muitas vezes, por conta disso, ele causara intrigas, causara dissensões, separações e também litígios. Fazia mais isso por leviandade do que pelo desejo de causar qualquer dano. Geralmente, ele arrependia-se depois, mas o mal já estava feito. Então, nosso irmão abraça-o calorosamente, pois o apreciava e intimamente procura amenizar, né? Ou armazenar, melhor dizendo, argumentos para neutralizar-lhe o verbo intempestivo. José, de sua parte, abraça Marcos alegremente também, e depois de algumas palavras
rápidas, ele se junta aos demais membros do grupo, né, em agradável palestra. Porém, grande surpresa estava reservada. Durante as conversas, José falou poucas palavras, sendo estas sérias, pausadas e com certa dificuldade. Pareceu totalmente diferente daquela pessoa que ele tinha conhecido antes. Estava mais equilibrado, mais feliz. Em seu olhar havia assim, um certo entendimento e doçura. Marcos, satisfeito, constatou seu progresso e juntos se retiraram da assembleia quando ela concluiu, quando José comenta: estou satisfeito, Marcos, de te ver disposto, e sei que também nota que estou diferente. Olha só o José. Marcos concorda, né? Que não tinha por onde ser diferente. Estás muito melhor realmente agora, né? E acrescenta, receoso, de recordar os erros do seu passado. Na verdade, comenta Marcos, todos temos progredido. É da lei. Assim é, diz José. Entretanto, lembra ele, que toda conquista tem um preço, que é preciso pagar. E pagamos com antecedência. É preciso dar para receber. Marcos ainda comenta, exatamente, mas noto a sua dificuldade em se expressares, já que eras tão versátil, prolixo, né? José fala: você sabe, Marcos, quantos males causei com a língua, a serviço da irresponsabilidade. Esse defeito representava para mim motivo de muita preocupação. Vivi aflito, travado pelos conflitos e intrigas que articulava, perseguido por consequência das atitudes, né? E sentindo-me impotente para dominá-las. E a cada existência, o remorso aumentava, vendo a lista de resgate crescer consideravelmente, dificultando assim o meu progresso espiritual. Em outros campos, certamente, fiz progressos, mas resolvi, por isso, submeter meu caso às entidades superiores para orientação, que carinhosamente se dispuseram a estudar as minhas possibilidades. Chegaram a uma solução, e depois de ouvir e assistir um pouco envergonhado ao estudo retrospectivo dos meus reflexos condicionados e atitudes passadas, meu mentor considerou: você, José, chegou a tal ponto de reação motora que a tua vontade é inócua para evitar o deslizes. Por isso, torna-se preciso paralisar o veículo do erro, para que você possa aprender de novo, equilibrar-se e manter o controle. O que é que foi aconselhado para José? Uma reencarnação em que ele perdesse a língua. O que será fácil conseguir, né? Na realidade, foi fácil conseguir. Como pode-se ver, a língua já está danificada, diz o mentor, e é envolvida pelas vibrações negativas que você brindaste. Como você está resolvido, diz o mentor, para lutar, para melhorar, conseguimos, com o auxílio da prece, essa dádiva do Senhor. Os detalhes serão estudados com os irmãos reencarnacionistas. E aí José confessa que sentiu um grande abalo. Porém, quanto mais pensava no caso, mais compreendia que tinham razão. Tinha que passar por essa nova experiência. E aí José conta que ele renasce na França, filho de fidalgos, mas esquisita moléstia paralisa-lhe a língua e, por isso, impede-o de falar como as outras crianças. O que é que ele faz? Ele luta muito com todas as forças para fugir da doença, né? E trazia, logicamente, um sofrimento horrível. Porém, aos poucos, José foi se habituando a ela, teve paralisia completa e não emitia nenhum som. Então, na aspereza dessa provação, ele sentia-se feliz, parecendo que uma força interior o sustentava. As tentações eram maiores, porque as pessoas não se importavam
de tratar dos assuntos graves na presença dele. Então, por conta disso, José foi testemunha de intrigas, mentiras, ódios, perversidades, luxúria, egoísmo, que aconteciam nos salões da corte, já que ele era um fidalgo, né? Assim, José foi aprendendo a conhecer a beleza e a força do silêncio. E, assistindo o desenrolar dos fatos, ele já agradecia a Deus não poder falar. Então, desse modo, ele começou a notar o perigo das palavras e as suas consequências, chegando ao fim da existência mais equilibrado e mais sereno. Mas, diz ele, uma só experiência não foi possível. Reencarna novamente, com paralisia parcial na língua. Então, submetido a um tratamento para falar, para recuperar o órgão enfermo, né? E com auxílio do alto, ficou resquício da atrofia, e ele sofria uma terrível gagueira. Não podia conversar, gaguejava muito, e com vontade de falar, ele sentia vergonha, mas percebia o mal-estar que ele provocava junto aos outros. Enfim, José partiu pelo aspecto já de que estava terrivelmente gago, resolveu também não falar nessa nova encarnação. Porém, voltou ao final, né, para nesta encarnação com o órgão normal, porém não sentia mais vontade de falar. Ele foi envolvido e tentado pelos que colecionam os defeitos alheios, né, e os exibem, mas com a graça de Deus vence. E continuou sorrindo, né? Há muitos anos, meu querido Marcos, eu não falo tanto como hoje, estou exausto. Marcos boquiaberto, né? Com essa narrativa de José, ele que acreditava na perfeição da lei, ele responde, na verdade, meu irmão José e amigo, alcançaste o progresso desejado, mas a que preço, hein? José diz assim, ora, meu amigo, quantos acidentes seriam evitados se pudéssemos comandar os veículos da vida? E se não conseguimos detê-los, e eles se tornam perigosos, é lógico que seja recolhido à oficina para conserto. Então, hoje, verificando o benefício de calar no momento oportuno, acho irrisório ter dado apenas uma língua em 2 encarnações para pagar o preço do silêncio. Marcos ficou silencioso, né? Penetrando fundo na beleza desta lição que trouxemos nesta noite de hoje. Então, são momentos, inicialmente, momentos de reflexão sobre esta história, esse conto, que é trazido no livro Voltas que a Vida Dá, de Ziga Gasparetto. Então, de maneira geral, voltando aqui para o nosso cotidiano, né? De maneira geral, a tendência de comentar o mal, ela se manifesta nas conversações mantidas entre pessoas, entre amigos. Infelizmente, ainda acontece muito isso. E quando entra em pauta nessas conversações referências a pessoas, fica parecendo irresistível a abordagem dos aspectos mais desabonadores das pessoas. E o pior são os acréscimos, por conta da imaginação e das interpretações feitas. Então, essa experiência de José, ela, voltando para o nosso dia a dia, isso acontece muito, muito com o ser humano ainda, né? Porque vamos entender que propagar a má informação, isso é muito sério e desonesto, né? E hoje está um pouco até em moda, vamos assim dizer, né? Se eu posso dizer essa palavra, né?
Se eu não falo a respeito da palavra, mas a palavra também está incluída, mas na escrita, no progresso que existiu por conta das comunicações, dos zaps da vida, né? Em que hoje modernamente se chama das fake news, como tem acontecido. Então, na realidade, se nós pararmos um pouco para pensar, quem de nós pode julgar alguém? Quem de nós? Quando nós começarmos a pensar que podemos julgar, lembremos do Mestre Jesus, daquele exemplo, daquela passagem, melhor dizendo, de Jesus com a mulher adúltera, quando a época era apedrejamento e já estavam prestes a fazê-lo, mas Jesus presente e eles querendo pegar Jesus no erro, pergunta a Jesus: mestre, sabes que a lei ordena, né, o apedrejamento, o que é que você acha disso? Jesus tinha duas respostas ali muito claras a dar: ou sim ou não, que talvez e certamente a maioria de nós faria. Mas Jesus, sabendo a intenção, o que é que disse? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos sabem o que aconteceu, né? Todos se retiraram. Jesus fica sozinho com a mulher, pergunta a ela: cadê os demais? Ela diz: se foram. E Jesus diz claramente: se eles não lhe condenaram, eu também não lhe condenarei. Isto é, não julgarei. Embora entendesse Jesus que o julgamento dele seria bom, mas não fez. E disse simplesmente para ela, e com muita sabedoria: vá e não peques mais. Então, exatamente esse é o caminho. Propagar, acho que eu dei um exemplo, tentando fazer uma analogia, exatamente sobre esse aspecto de julgamento, né? Que não devemos julgar ninguém. Então, maquinar denúncias comprometedoras para prejudicar alguém no trabalho, no convívio social, é método a ser energicamente corrigido. No livro Técnicas de Viver, de Valdo Vieira, ele diz lá o seguinte, que não há institutos de pesquisas no mundo capazes de avaliar a quantidade de infortúnios e delitos desencadeados entre os homens e anualmente resultantes das impressões falsas proclamadas como verdadeiras, que modernamente nós chamamos das fake news. Isso, Valdo Vieira, no livro Técnicas de Viver. E também Chico, psicografando André Luiz, no livro Sinal Verde, ele também dá-nos um alerta, dizendo que o tempo que se emprega na crítica, esse mesmo tempo pode ser usado em construção. Exatamente isso aí. Então, o falar mal, a crítica mordaz, a interpretação desdenhosa, o comentário malicioso que às vezes acontece, o julgamento falso, a suspeita comprometedora e a denúncia caluniosa são facetas por onde a maledicência se apresenta. Exatamente isso que nós gostaríamos, com o título, começar a abordar sobre a maledicência, como ela se apresenta. Então, na realidade, nós devemos mudar o nosso olhar. Exatamente isso aí. Que é muito bem posto no livro As Cordas do Citar, do nosso irmão Rubens Uchoa, né? É fundador da nossa Casa Uniluz, também o Rubens Uchoa, desencarnou aproximadamente 1 ano e pouco, ou 2 anos mais. Ele trata desse assunto dele, é o primeiro livro dele, As Cordas do Citar, e quando ele diz que nós temos, né, o ser humano, dois modos de olhar o mundo, e obviamente o próximo. E ele classifica esse olhar em 2 tipos, que é o olhar do urubu e o olhar do garimpeiro. O olhar do garimpeiro e o olhar do urubu, eles são divergentes no que procuram, né?
e revelam observações, obviamente, bem distintas. Se não, vejamos, o urubu, ele no meio de uma grande quantidade de carne em bom estado de conservação, ele procura alguma porção que esteja em putrefação. Seu olhar do urubu, ele se dirige investigador e procura apenas a carniça, que é o que lhe serve de alimentação. Necrófago, que é no campo da nutrição. Já o garimpeiro, se nós verificarmos, ele vive metido num lamaçal, cheio de água suja, cascalhos, mas seu olhar, ele procura com avidez a pedrinha. Então, seu objetivo, contrário ao urubu, é descobrir no meio do lodaçal a pedra preciosa. Então, essas situações do urubu e do garimpeiro, elas podem ser comparadas ao nosso comportamento. Isto é, como estamos olhando o nosso próximo? Como um urubu, procurando a carniça? Isto é, vamos vasculhar e encontrar um defeito, uma falha em nosso companheiro? Às vezes a pessoa diz, fulano é uma boa pessoa, mas depois desse mais, vem elencando os defeitos. Né? Exatamente assim. Fulano é bom trabalhador, muito bom, pontual, mas localiza a carniça. Então, que tal substituir o olhar de urubu predominantemente em nós, né, por um olhar de garimpeiro? E aí nós diríamos numa afirmação feliz, promovedora de bem-estar. Fulano tem todos esses defeitos, possivelmente, mas repararam num detalhe? Observaram como ele, e aí, vai na busca da pepita, escondida no lamaçal, e evidencia, falando exatamente as virtudes. Então, lembremos, porque nós sabemos, todos, que temos imperfeições. Somos muito imperfeitos, mas também sabemos que o nosso destino é a perfeição, a felicidade plena. Quando nós nos lembramos da nossa criação, simples e ignorante, em que hoje já estamos nesse estágio, e nesse estágio passando por diferentes mundos de categoria de mundos habitados, que inclusive está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, exatamente no item 4. Então vamos lembrar, e lá está mostrando-nos que nós passamos pelos mundos primitivos, que são os mundos destinados às primeiras encarnações. Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda domina, porém, num momento de transição planetária. E essa transição planetária, que se avizinha cada vez mais, para um mundo regenerativo, onde as almas que ainda têm o que expiar vão aurir novas forças. Aí depois nós passaremos para os mundos ditosos, onde o bem já sobrepuja o mal, e aí sim chegamos nos mundos celestes ou divinos. Se verificarmos, eu citei, se ficar atentos, eu mostrei 5 mundos, 5 categorias de mundo. Mas nós estamos no segundo degrau ainda, expiações e provas. Então, na realidade, nós temos alguns impedimentos, alguns empecilhos para que consigamos andar de uma maneira mais rápida. E já sabemos, né, que são os nossos vícios e os nossos defeitos. Porém, mesmo com eles, com as virtudes também que temos, as oportunidades nos serão dadas, tantas quantas nós precisarmos, né, através da multiplicidade das existências. Então, reencarnaremos tantas e tantas vezes quanto nós precisarmos. Porém, gostamos sempre, nesse período, de relembrar mais uma vez que nós estamos numa transição planetária. E para seguir adiante,
certos requisitos nós teremos que ter, senão não conseguiremos, no momento, seguir para um mundo de regeneração. Mesmo não seguindo, as oportunidades sempre serão dadas. E aí nós encontramos, as pessoas falam bastante, né, dessa dificuldade que nós exatamente temos para conseguir isso aí. E aí sempre há um slogan, vamos assim dizer, na doutrina, que diz assim, a natureza, ela não dá saltos. Se a natureza não dá saltos, como é que nós vamos dar? A partir de muitos defeitos e vícios para a virtude plena. É impossível. Basta olhar a natureza, como é mostrado. Lembremos que a árvore, ela floresce durante a primavera, mas ela só frutifica no verão. E o que é que acontece no outono? As folhas caem. Para no inverno, essas folhas se desagregam, melhor dizendo, para fertilizar o que? O solo. E, fertilizando o solo, vão revitalizar a árvore na nova primavera. Então, veja, a natureza não dá salto. Então, a modificação dos nossos atos, das nossas ações e pensamentos, são a base fundamental para começar de novo. Então, nesse processo, ora estaremos sintonizados com vibrações superiores, ora estaremos sintonizados com vibrações inferiores. Então, ou seja, não sairemos de um estágio diretamente para outro. Então, o estudo, a oração, a vigilância, nos permite identificar com mais clareza as influências negativas, dando-nos o quê? Condições de intervenção mais eficaz. Né? Lembremos, não só o estímulo que nos é dado e as dicas, vou chamar de dica, né, que a doutrina espírita nos dá na questão 909, quando diz que nós temos que fazer para mudar insignificantes esforços, lembrando-nos que precisamos, melhor dizendo, a vontade, não é assim? Nós temos que ter vontade e esforços. E lá ele completa no finalzinho, com pouco de vós fazem esforços. Então nós temos que ter vontade. Embora a vontade seja coisa que dá e passa, mas nos esforçar. E Chico também nos traz uma mensagem muito interessante a esse respeito, que ele diz assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, não podemos voltar atrás, mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Vou até repetir, né, Chico? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, todos nós, filhos de Deus, temos condições pleníssimas de conseguir vontade e esforço. E aí as dicas se sucedem, né? Sejamos caridosos com o próximo e silenciosos, lembrando o tema, quando nós pudermos valorizar, ou quando não pudermos valorizar as ações no bem, que todos nós sempre podemos realizar. O mal não merece comentário em tempo algum. Tiago diz-nos no capítulo 4, versículo 11, assim, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Exatamente isso acontece, né? Passamos de falar mal para juízes. Aí nós vamos julgar. Isso não é bom. Então é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo, ele cria, ele insinua, ele inclina, ele modifica, ele
ao mesmo tempo renova ou destrói, por uma dilatação viva da nossa personalidade. Jesus nos alerta, isso está posto no capítulo 8º, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai da boca é que o macula. Então, nesse processo, uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor, que é o caso do nosso irmão José, que também é um meio de despertar a nossa compreensão. Por isso que a gente diz, ou nós vamos progredir pelo amor ou pela dor. E temos maneiras inúmeras, né? Na questão 919, no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado qual seria o meio mais eficaz para melhorarmos nesta vida e resistirmos ao mal, lá está bem claro, conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento de nós mesmos é a chave do melhoramento individual. Então, o primeiro passo, o que as casas espíritas mostram na nossa chegada, quando lá começamos, é a reforma íntima. Este é o primeiro passo para a reforma íntima, que é exatamente conhecermos a nós mesmos. É, como diz, a chave do melhoramento individual. E como fazer isso? Santo Agostinho dá dica, né? Ele oferece a sua experiência na mesma questão 919, item A, quando ele disse que fazia, e é bom que a gente treine isso, né? E disse ele lá que ao fim do dia ele interrogava a consciência, passava em revista o que fizera e perguntara se não faltara algum dever. Fazia uma reflexão, né, ao fim do dia. Se ninguém tivera nesse dia motivo para queixar-se dele. Então, é o que nós podemos fazer diariamente. Será que já estamos fazendo? O que for bom, continuaremos a fazer. O que não foi bom, nós vamos exatamente consertar. Então, esse conhecer-se a si mesmo é a condição indispensável, né, para assumirmos o combate à predominância da natureza corpórea. Então, várias são as formas pelas quais vamos conhecendo a nós mesmos. Porque muitas das vezes as pessoas falam, poxa, dizem que eu tenho vício, eu tenho defeito, inclusive isso vem de encarnações passadas, mas como é que eu vou mudar se eu não sei, não conheço o que eu fiz? Isso não precisa, né? Então, essas formas de nós conhecermos a nós mesmos, vamos observar o que? As nossas tendências instintivas, vamos observar as nossas reações, o nosso temperamento, nossas ações no meio em que nós vivemos, muito importante. Então, aquilo que é a maneira como respondemos emocionalmente diante das situações. Mais uma, como nós reagimos aos impulsos externos no relacionamento social. Eu não vou dizer aqui, eu nem gosto muito dessa palavra, que é difícil. Não gosto, o que parece já uma barreira que nós colocamos. Eu gosto de dizer, como um irmão nosso diz, que não é fácil. Realmente não é fácil. Mas, se nós olharmos no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, e lá está escrito assim, isso vai nos aliviar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, ou verdadeiro cristão, vamos aqui abranger, pela sua transformação moral e pelo esforço, olha a palavra esforço de novo, que empreende no domínio das suas más inclinações. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é perfeito ainda, está num processo de transformação. E se a gente verificar isso para nós e para o outro, muitas das vezes a gente, e eu já vi, infelizmente, né, certa feita numa palestra, eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa
E alguém ao meu lado comenta assim, essa pessoa está falando essas coisas aí, mas não faz nada disso. É meu vizinho. Aí eu fiquei aquilo olhando no meio da palestra, não precisa falar. Quando acabou a palestra, eu falei assim, não, tudo bem, você fez aquele comentário, eu gostaria de voltar, mas eu lhe pergunto, o que essa pessoa estava falando? Está falando alguma coisa errada em relação aos ensinamentos de Jesus? Não, tá, não, mas ela não faz. Veja só, mas você já parou para pensar no esforço que ela está fazendo? Certamente ela vai quedar na caminhada, como todos nós vamos. Né? Então, quando nós percebemos esse aspecto do esforço que é feito nessa transformação moral, também vamos compreender mais o nosso próximo. Então, nós temos que passar a ação. É ação. Né? Einstein disse certa feita que com uma equação, se nós não mudarmos as variáveis mais modernamente, né? Os de antes vão lembrar das incógnitas, né? Então, se não mudarmos as variáveis ou incógnitas que compõem essa equação, o resultado é sempre o mesmo. Vamos mudar. Exatamente isso aí. Então, nós queremos resultados diferentes sem nós mudarmos as nossas atitudes. Aí vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, nós temos que entrar, vivenciar esse processo contínuo de autoburilamento, que é a reforma íntima, né? Libertando que das nossas imperfeições e permitindo-nos atingir o domínio de nós próprios. Trocando em miúdos, transformar os vícios e os defeitos nas virtudes. E a virtude sempre, meus irmãos e amigos, quando há uma resistência voluntária aos maus pendores. Infelizmente, ainda, como não reconhecemos, e aí, já que eu estou falando de maledicência, muitos de nós devem estar pensando, mas eu sou maledicente, será? Eu não sou maledicente. Né? Então, nosso irmão Ney Prieto Pérez tem um livro muito comentado e vendido, né? É até difícil encontrar, chamado Manual Prático do Espírita, que ele elenca lá e trabalha não só os vícios e defeitos, como as virtudes. Eu fui lá, pincei, e lá tem um teste para saber se nós somos maledicentes. E são 10 perguntas que eu falarei aqui, e nessas 10 perguntas, no nosso caso, sim ou não, lá é até mais extenso, mas eu só peguei essa primeira parte, que é o sim ou não. Eu lerei todas as 10, e cada um que está ouvindo e desejar, anote, para ficar muito confuso, que às vezes não está com a caneta, nem com algo para anotar, anote só as respostas sim ou anote as respostas não. Se botar sim ou não, vai ficar mais difícil. Então, anote os sims, quem quiser anotar o sim, as respostas sim, ou anote as respostas não, e ao final nós vamos ver esse placar, né? Mais rapidamente, porque o tempo urge. Primeira pergunta. Ao surgir numa conversa comentários sobre um deslize de alguém, você se interessa em ouvir? Sim ou não? 2. Ao saber de uma infidelidade de parente ou pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? Sim ou não? 3. Acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos? Sim ou não? 4. Escandaliza-se ao saber de ocorrência escabrosa envolvendo pessoas conhecidas? Sim ou não? 5. Sente-se atraído ou atraída pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais? Sim ou não? 6. Comenta com outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia? Sim ou não? 7. Sente às vezes incontrolável impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado, confiado por pessoas de sua intimidade? Sim ou não? 8. Dá ouvido a conversa sobre problemas causados por companheiros
no âmbito do centro em que colabora, ou outro segmento religioso? Sim ou não? 9. Alguém lhe diz, não gosto de fulano. Beltrano é mal educado, presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu? Sim ou não? 10. Usa por vezes expressões do tipo, aquele cara é um chato, veja o que Beltrano me fez, fulano só quer ser o bom. Sim ou não? Bom, fizemos 10 questionamentos e vamos ao resultado sem muita demora. O resultado está baseado em quantas vezes você respondeu sim. Se você respondeu sim 7 a 10 vezes, cuidado, a maledicência precisa ser combatida com força. Se você respondeu 5 vezes ou 6, você melhorou, mas precisa findar a condição de aprendiz do Evangelho de Jesus. Se você respondeu 3 ou 4 sims, meio caminho já está andado. Você está próximo de libertar-se desse defeito. Se você respondeu um sim ou 2, falta um pequeno esforço para completar a reforma nesse aspecto. E se você não respondeu nenhum sim, você conseguiu. Desse defeito, você está livre. Então, cada um que fez o seu não precisa propagandear, não é? Então, por esse brevíssimo questionário, e se quiser aumentar, ele está lá no livro que eu citei, Manual Prático do Espírita, podemos ver se realmente somos ou não maledicentes. Mas sabemos que a cada defeito nós devemos contrapor com uma virtude. Se não, vejamos, a pessoa é muito orgulhosa, deve combater com a humildade. A pessoa é muito egoísta, deve combatê-la com a caridade. A pessoa é muito maledicente, vê defeito, fala mal dos outros, deve combater com a indulgência, que também tem lá no Manual Prático do Espírita. Então, a indulgência é uma virtude que caracteriza o verdadeiro cristão, refletida pela sua postura, pela sua complacência e compreensão diante do semelhante, do próximo. Então, ser indulgente é revelar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Vamos repetir para ficar bem gravado. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no outro. Então, nós temos que verificar ou adquirir, vivenciar, características contrárias à maledicência, evitando o quê? Os comentários desairosos, as críticas, os juízos falsos contra as pessoas. Nós devemos procurar discretamente, né, vamos assim dizer, inteirar-se das dores de alguém, mas para auxiliar. Nós devemos meditar antes de falar e ser suave e seguro quando fazê-lo. Nós devemos esclarecer tranquila e objetivamente, ao invés de quê? Apontar erros e falhas. E não comentar os problemas particulares a nós confiados. Será que isso vai trazer benefícios ao próximo se nós formos indulgentes? Ora, certamente que sim, né? A nossa indulgência tem como efeito salutar, e muito salutar, de fazer com que o próximo se sinta merecedor da solidariedade alheia. E isso vai fazer o quê? Que ele seja mais feliz. E quanto a nós? Né? A gente pensa no outro, mas também pensamos em nós.
vai nos beneficiar quando nós somos indulgentes? Já sabemos a resposta que sim, não é? A conquista do coração do próximo, né? Da sua amizade, além do bem-estar que nós vamos experimentar, decorrente da certeza de que procuramos cumprir o mandamento divino, amai-vos uns aos outros. E Jesus falou com muita clareza, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Além de sermos indulgentes, vamos nos tornar mais simpáticos e vamos ter o reconhecimento daqueles que nos cercam, né? E lembrando que se Deus é indulgente para conosco, com mais razão ainda devemos ser indulgentes em relação ao nosso próximo. Não é assim? Então, se nós, como já foi dito, é difícil ser indulgente, que eu já disse que eu não gosto dessa palavra, né? A resposta seria sim, ou então não é fácil, né? E por que ainda? Por conta do estágio evolutivo. Ainda é mais fácil criticar os atos do próximo do que elogiar. Então nós já precisamos, e vamos repetindo cada vez mais, compreender os outros, né? Quando nós lemos aquele livro, não sei se os senhores já leram, indico, né, Paulo e Estevão, no momento lá, Paulo, ele, como diz o tempo anda muito rápido, o relógio tem pilha alcalina, né? Mas Paulo, no encontro com Tiago, depois de muitos anos que ele encontra e não tinha assim grande aproximação, né, e até certas intrigas, vamos assim dizer, né? Mas isso de muitos e muitos anos. Mas quando ele encontra com Tiago, depois de Tiago conversar muito com ele começou a mudar o pensamento quando ele diz o seguinte, Paulo, que nesta vida nós vamos ter muito mais que compreender o outro do que entender. Então nós não entendemos, certamente, ações do nosso próximo e do nosso próximo mais próximo, né? No nosso lar, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho, no centro. Não entendemos, mas vamos compreender. Cada um está num estágio evolutivo. Então, por conta disso, prescreve-nos o que o Evangelho, que devemos no próximo enaltecer as qualidades e em nós buscar o que há de ruim e corrigir. Porque nós não vamos conseguir corrigir o próximo. Porém, com a nossa atitude, com as nossas ações, vamos servir de referência. Não exemplo, porque exemplo é Jesus. Assim, eu sei que pelas dificuldades que nós temos, enxergar a maldade não exige muito esforço, né? Que é o olhar do urubu. Mas se continuarmos assim, nós vamos nos habituar a isso. Então vamos olhar exatamente o olhar do garimpeiro, que vai olhar exatamente, embora sabedor que os defeitos existem, vai olhar o lado bom, né? Então, combatendo os nossos defeitos, os nossos vícios, e aqui a gente sempre cita o orgulho, né? Enquanto ele ainda estiver ditando as regras do nosso comportamento, nós só vamos continuar exalçando os erros alheios. Assim? Então, André Luiz, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 62, salvo engano, ele diz algumas situações, dá algumas dicas, né? Que a luz da alegria, mostra ele lá, deve ser o facho continuadamente aceso na atmosfera das nossas experiências. Exatamente. Diz ele mais ainda que circunstâncias diversas, e principalmente as de indisciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós. E dentre elas se destaca a palavra impensada como força de incompreensão a instalar o quê? Entrechoques. Então ele nos mostra, mais uma vez, que nós devemos ser indulgentes. Se errarmos, roguemos perdão. Se os outros erraram, perdoemos. Então o mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. Lei de causa e efeito.
A mágoa, ela não tem razão justa. E o perdão, ela anula os problemas, diminuindo o quê? As complicações e perdas de tempo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão. Pede o quê? Entendimento. E aí ele vai, com muitas outras explicações. Eu sugiro exatamente o livro Espírito da Verdade, no capítulo 62, ele fala exatamente sobre a indulgência. E, praticamente, podemos seguir também um exemplo de Sócrates, quando certa feita um homem achega-se a ele e quer lhe sussurrar ao ouvido algo. E diz assim: escuta, Sócrates, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa de muito grave para te dizer, em particular. Sócrates diz assim: espera, já passaste o que vai me dizer pelos transcribos? Transcribos? Pergunta o visitante espantado. Né? Sim, claro, os transcribos. Se não vejamos, o primeiro crivo é o da verdade. Você, meu amigo, irmão, guardas absoluta certeza do que você vai me comunicar? O outro diz assim: não, assegurar eu não posso, mas ouvi dizer. Exato, volta Sócrates. De certo, mas vamos entender que seja verdadeiro. Né? De certo, peneiraste o assunto pelo segundo crivo, que é o da bondade. Então vejamos, o que você vai me falar é bom? O homem hesita e replica: isso não, muito pelo contrário. Aí volta Sócrates. Então, recorramos ao terceiro crivo, né, que é o da utilidade. E notemos o proveito de que está lhe afligindo tanto. O que você falou é útil? Aí imagina, né, os nossos irmãos, útil? Aduziu o visitante ainda mais agitado, útil não é. Então, Sócrates conclui, né, arrematando com um sorriso bem tranquilo: meu irmão, se o que me tens a dizer, a confiar, não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem casos sem qualquer edificação para nós. Então essa lição grandiosa de Sócrates em questão da maledicência, se nós pudermos aplicá-la, creio que teremos ganho tempo e recursos preciosos para rearticular o serviço, refazer a paz, realizar o melhor e seguir para frente. Gostaríamos de concluir agradecendo mais essa oportunidade, como falei há pouco, com melhor dizendo, uma mensagem no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, com psicografia de Chico, que diz assim: nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes, mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade. Ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua mente. Muita paz para todos e que Jesus nos ampare e proteja. Assim seja. Graças a Deus.